Acorda, sucupira! Bom dia, sucupira! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 13 de outubro de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é segunda-feira que vai repercutir aí durante a semana esse reinício da guerra tarifária entre Estados Unidos e China depois que o Trump disse que estava muito incomodado que a China tem falado para os países controlar a exportação de terras raras que são explorados aí por empresas chinesas, etc. e tal. A China tem quase 90% das terras raras já trabalhadas, né, no mercado global. Então é praticamente um monopólio e os Estados Unidos têm interesse, porque isso afeta a fabricação de chips e outras coisas a mais, né? O Trump então falou que ia colocar uma tarifa de 100% contra a China, porque estaria tudo equivocado e blá blá blá. E depois voltou, antes mesmo do fim de semana, isso foi no finalzinho da sexta-feira, atrapalhou os mercados, né? As bolsas caíram mundo afora, né? Nos Estados Unidos, o Nasdaq caiu 3,49%, o S&P 500 caiu 2,71%. Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 0,73%. Mas no próprio fim de semana, ontem mesmo, o Trump já dizia que não, o Xi é um cara muito legal, só deu um deslize, mas está tudo bem, não se preocupem com a China, né? Do lado da China, a frase do Trump, inclusive, é não se preocupem com a China, tudo ficará bem, né? Do lado da China, o pessoal do comércio, Ministério do Comércio chinês, disse que, olha, a gente não quer uma guerra tarifária, mas também, se tiver que ter uma, nós estamos preparados para retalhar à altura, né? Mostrando que, obviamente, o pessoal sabe, tá todo mundo jogando o jogo, né? Agora em novembro, comecinho de novembro, as delegações chinesa e americana se encontram, né, para mais uma rodada de negociações, e o que parece é que está cada um tentando construir uma vantagem negocial aí para esse encontro de novembro, né? Até lá, a gente vai ficar meio a reboque desse tipo de coisa aí, dos tweets ou dos posts do Donald Trump na Truth Social e das respostas dos chineses também aí via imprensa oficial, né? Bom, nos Estados Unidos continua o shutdown, ainda dificuldade aí dos americanos de chegarem a um acordo. Enquanto isso, o Trump parece que começou a mandar a gente embora, né? Segundo a Bloomberg, milhares, né, devem ser demitidos aí nos próximos dias em função do shutdown. Na agenda de hoje, aqui no Brasil, na agenda de hoje não, na agenda da semana aqui no Brasil, a gente vai ter o volume de serviços na terça, varejo na quarta e o IBC-BR, que é aquele PIB, a prévia do PIB do Banco Central, na quinta-feira, o que deve dar um sentido melhor aí porque a gente está esperando de atividade, né, de economia, para poder calibrar os juros, né? Bateu mal também, não foi só a história do Trump na sexta-feira, também ficou ruim para o Brasil aqui, para o mercado brasileiro, a história do, do, do financiamento habitacional, né? Como eu falei para vocês, o financiamento habitacional, ele libera aí é, recursos que estavam no compulsório, né, que estavam retidos, né? Então é uma espécie de você fazer uma espécie de afrouxamento monetário. O Galípolo defende que no longo prazo isso vai melhorar a potência da política monetária, o que é uma realidade, porque você começa a controlar daí por diante pelo compulsório, né? Mas no curto prazo é óbvio que isso afeta a disponibilidade monetária e isso obviamente bateu mal na, na bolsa brasileira, né? Segundo as estimativas aí, segundo o governo, serão 40 bilhões de reais que vão ser injetados na economia com a nova política de financiamento habitacional, né? E já em 2026 vai ser 100 bilhões de impacto no orçamento. Isso tudo, né, diante da perda aí da MP do IOF,
que traria aí mais 24, 40 bi, tem 40 bi de impacto na peloa do ano que vem, porque esses recursos já estavam contabilizados, né? Tinha algumas coisas na MP do IOF que diminuiriam despesas, isso não vai acontecer porque ela caiu como um todo. Então, você tem aí uns 40 bi que o governo tem que fazer frente agora que isso aconteceu. O presidente Lula está em Roma. O Haddad parece que tem ideias muito criativas para resolver esse problema, mas só vai contar para a gente depois que contar para o presidente e o presidente disser que está ok, né? Então a gente tem que esperar tudo isso. O presidente Lula deve voltar hoje à noite para o Brasil, né? Na semana também, amanhã a gente tem o ministro Fernando Haddad lá no Senado falando sobre o PL da isenção para quem ganha até. PL não, né? Uma MP, né? Se não me falha a memória. Uma MP da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. E também nessa semana deve ter a votação aí do PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, lá no Senado também, tá? Bom, a gente vai continuar muito a reboque aí do que está acontecendo nos Estados Unidos, né, entre os Estados Unidos e a China. Tem outros efeitos que a gente viu no mercado também na sexta-feira, com o avanço das negociações de paz entre Israel e Gaza, né, como, por exemplo, a queda abrupta aí do barril de petróleo no preço spot aqui, chegou a ficar no domingo aí, finalzinho, na sexta-feira, aliás, no finalzinho do dia, abaixo de 62, né? 62 dólares o barril. Agora pela manhã, o petróleo se recupera um pouco, subindo 2,66 a 63 dólares e 73 centavos. Lembrando que estava oscilando aí entre 65 e 70 e aí agora criou um novo patamar aí abaixo de 65. Os minérios de ferro, no minério de ferro, reais, ou 107 dólares e 30 centes a tonelada de minério de ferro, em alta de 0,70. E o ouro, diante de todas essas incertezas, o ouro continua a subir. O ouro que sobe agora nesse momento 1,57% a 4.000 dólares, 4.080 dólares. O Bitcoin, por outro lado, em queda de 0,77 a 114 mil dólares. E o dólar, amigo, contra o real a 5,53. Nesta segunda-feira vai abrir a 5,53, sob toda essa incerteza global aí, né? Israel e Hamas, Estados Unidos e China, e além do que tem esses probleminhas locais, né? Principalmente aí no que diz respeito ao fiscal. Então, além disso, essa semana começam os resultados do terceiro trimestre nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu acho aqui quem que vai falar, quem que solta o resultado. Amanhã já tem JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs e Citi. E na quarta-feira, Bank of America e Morgan Stanley. Então, os grandes bancos americanos, as grandes instituições financeiras americanas, já soltando os balanços do terceiro trimestre amanhã, né? E durante essa semana, abrindo então a nova temporada de balanços de resultados do terceiro trimestre. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso por aqui. A gente hoje tem, obviamente, Boletim Focus, o pessoal vai dar uma olhada de novo como estão as expectativas de inflação aí para 2027, 2028. E a gente vai seguir por aqui de olho em tudo. A gente se encontra amanhã na nossa live no YouTube. Beleza? Deixa eu só passar aqui as maiores altas e maiores baixas do nosso querido Ibov. Lembrando que futuro de S&P 500 agora em alta de 1,10 e Nasdaq futuro também 1,62 em alta, justamente por essa, né, o tackle trade, né? Trump always chickens out, né? O Trump sempre volta atrás, o Trump sempre se acovarda, né? Falou que era muito macho contra a China, mas no próprio fim de semana já voltou atrás na conversa. A bolsa, como eu falei para vocês, nos 140.680 pontos, né? A bolsa brasileira. E entre as principais altas e baixas, deixa eu só abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Entre os principais ações, as principais altas,
A gente teve Engie Brasil com 1,45 de alta, Minerva 1,08, Suzano 1,05, Lojas Renner 1,01 e Ipera 0,86, as principais altas na sexta-feira. E entre as quedas, a maior queda, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, 6,6% de queda, Hapvida 6,02%, Braskem 3,83%, Semin, que é a CSN Mineração, 3,67% e Prio 3,38%. As petroleiras devem apresentar uma recuperação hoje em função aí da melhora no preço do petróleo, beleza? Bastante coisa para a gente ficar de olho durante essa semana. Amanhã na live a gente dá mais uma olhadinha em tudo isso, beleza? Então até amanhã às 7h30 na nossa live no YouTube, no nossa Esquina Sucupira, edição da manhã. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!